Fala aí pessoal, beleza? Bimba quem fala, seja bem-vindo aí ao meu vídeo. Se você não é inscrito aí, você pode estar se inscrevendo no canal Bimba Plays. É um canal que tem gameplay, tutoriais, vlogs e aulas de violão. E hoje eu vou estar estreando aqui um quadro novo. Eu vou estar dividindo agora o canal em quadros, né? Quadros diferentes. E esse quadro se chama Vlog Sobrenatural. Vou estar relatando coisas aí que eu passei, né? Experiências sobrenaturais, conhecimentos sobrenaturais que eu tenho, informações. É um assunto bem fascinante que eu gosto muito, particularmente. Já li muito a respeito. Hoje em dia eu estou meio parado, ainda tenho vontade de voltar a ler mais a respeito, porque é uma coisa muito interessante e eu creio que muita gente se interessa por isso. Até os céticos mesmo, que não acreditam. Acho que a pessoa, para não acreditar em alguma coisa, ela tem que se informar, procurar saber dos acontecimentos para ver se realmente ela interpreta de forma que ela não acredite naquela coisa. Então, hoje eu vou estar falando aqui sobre as minhas experiências com desdobramentos, ou projeção astral, ou viagem astral, né? Que as pessoas têm durante o sono, que é quando você se acorda, você está dormindo, né? Lá relaxado, em estado de relaxamento profundo, e você sai do seu corpo, você se sente fora do corpo, você sabe, tem consciência que está acordado, você sabe que não é um sonho, porque você conhece a sensação do sonho, qual é, e você sabe que não é um sonho, e você sabe que ali é uma experiência, e assim, você não tem certeza do que é realmente quando está acontecendo com você, mas você sabe que é uma coisa muito estranha. Então, eu já passei por isso várias vezes, né? Geralmente era quando eu voltava de um final de semana bem badalado, com muita bebida, com muita festa, e eu voltava muito cansado. Geralmente acontecia comigo nos dias de domingo, né? Quando eu ia dormir, do domingo para segunda, quando eu cochilava um domingo à tarde, e eu tinha essas experiências. E uma delas, eu vou contar aqui, eu tive várias, inúmeras. Muitas eu creio que a minha mente mesmo colocou no esquecimento, porque são coisas realmente muito fortes, né? Para quem teve ou tem com frequência, sabe do que eu estou falando, porque são sensações muito fortes. Algumas experiências são bem intensas, e eu vou estar contando aqui as que eu vou lembrar agora no momento, né, que eu resolvi gravar esse vídeo. E se eu lembrar de mais algum, ou se eu tiver mais algum, eu posso estar gravando aí mais tarde aí para vocês verem. Mas eu vou contar aqui de 3 que eu me lembro assim, quase que claramente, né, porque já tem um tempinho e eu não me lembro perfeitamente, mas pelo fato da experiência ter sido bem intensa, eu ainda me lembro de detalhes, né? A primeira, teve uma bem legal não, né? Que eu quase que me borrei de tanto medo e pedi pinico mesmo, que foi atrás de alguém que estava em casa, porque eu morava com minha mãe, né, no tempo. Hoje em dia eu moro com minha esposa, meu filho, eu sou casado hoje em dia, mas nesse tempo eu morava com minha mãe, e sempre que eu tinha algumas pesadelos, esse tipo de experiência, eu corria pro quarto da minha mãe, claro. Mãe é mãe, né? Você vai sempre correr pro quarto dela, qualquer coisa ali, o bicho pegou, vai pro quarto da mãe. Então eu era um desses. Eu sempre fui muito cagão para isso, muito medroso, mas eu creio que essas experiências me deixavam corajoso. Por incrível que pareça, eram bastante assustadoras, algumas delas, nem todas. Algumas eram até interessantes de serem interpretadas, mas muitas delas me deixavam com muito medo. Então, mas eu acabava também, diante da situação ali, criando uma certa coragem para enfrentar, para levar da melhor maneira possível ali aquela experiência. Então vamos lá, contar primeiro. Teve um que eu estava cochilando à tarde, um domingo à tarde, né? Tinha voltado, como eu falei, geralmente era depois de um final de semana de bebedeira, com amigos, de festas. E no domingo geralmente a gente tirava para descansar e quase ninguém saía praticamente.
dos meus amigos. Quando ele saiu, eu até preferi ficar em casa, porque cansado mesmo para enfrentar a semana, a segunda-feira, né? Então eu preferia ficar em casa. E num desses domingos aí, eu tirei um cochilo à tarde e tive um desdobramento, que eu vi uma figura feminina que não tinha uma forma, uma aparência definida, né? Ela mudava de aparência e tinha cores e brilhos, o cabelo brilhoso, cheio de cores. Eu não consegui identificar, mas ela quando me viu, meu apelido era Bimba, né? Sempre foi Bimba, todo mundo me conheceu como Bimba, desde da minha infância, adolescência e fase adulta. Até hoje meus amigos me chamam de Bimba. E eu vi aquela figura ali quando eu me desdobrei, e quando ela me viu, ela começou a pular, a rodar. Ela estava com uma saia colorida, tão colorida e tão sem forma quanto o cabelo dela, o rosto. Eu não consegui identificar o rosto, porque mudava de forma, era uma figura meio que brilhosa, ela era meio, era feminina, né? A voz era feminina, e ela era meio adolescente para adulta, assim. E ela passava uma alegria de me ver ali saindo do corpo e olhando para ela. Ela começava a girar e a dançar, falando Bimba, 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 e eu assustado com aquilo. E eu gelei. E fiquei sem saber o que fazer, me assustei demais, e logo em seguida eu acordei e saí imediatamente do quarto. Não queria mais entrar no quarto naquele dia. Foi muito difícil para voltar a dormir naquele quarto ali, que era o meu quarto, né? Eu sempre gostei dele, tinha meu computador lá, minhas coisas, sempre gostei. E passava o dia todo no quarto. Um trabalho mental aí bem forte para eu poder voltar a dormir naquele quarto, mas no mesmo dia mesmo eu já voltei a dormir, já fui tranquilo. Eu creio que, como eu falei, eu me tornei mais corajoso para esse tipo de coisa, porque eu sempre fui muito cagão. E eu me tornei mais corajoso porque eu tive que enfrentar certas situações, né? Uma das experiências foi essa. E eu até comecei a contar para minha mãe que eu estava tendo essas experiências, e ela assim, não desacreditava, mas também não boto muita fé que ela acreditava muito, sabe? Mas depois que ela foi vendo, no tempo dessa não, mas depois que ela foi vendo que eu fui tendo com frequência essas experiências, e ela até recomendou que eu fosse para um centro espírita, frequentar estudos, e foi aí que eu comecei a me informar mais. Eu já, quando comecei a ter as experiências de desdobramento, eu já tinha pesquisado a respeito sobre os desdobramentos, entendi o que era, e também cheguei nas EQMs também, pesquisando, estudando a respeito. Cheguei no assunto de experiências quase mortes nas EQMs. Me informei também sobre aquilo e vi que não só acontecia durante o sono, mas em determinados casos, que alguns pacientes em hospitais eles foram considerados clinicamente mortos e voltavam à vida, contando relatos. Eram ressuscitados ali no hospital, contando relatos em que eles viveram uma experiência extracorpórea ali, fora do corpo, assim como muita gente conta esses relatos de desdobramentos, de projeções astrais durante o sono e tal. E muita gente também, eu fiquei sabendo também, pesquisando, que existem técnicas de desdobramento consciente, ou seja, você desdobrar conscientemente e você andar pelo mundo espiritual para resolver coisas, para ajudar alguns espíritos, para ver o que está à sua volta. Então eu vi que dentre um grupo de pessoas, isso é um hábito corriqueiro, um hábito até normal, e um hábito até estimulado por eles mesmos para alguns fins, né, para alguns objetivos. Então eu creio muito nisso. Eu nunca tive dúvida da existência da espiritualidade, dos espíritos, de Deus,
Mas assim, eu não pedi para que ninguém me provasse, né? Porque eu sempre fui muito cagão para isso. E frisando que eu sou medroso para isso, sempre fui, né? Mas eu acabei tendo essas experiências. E outra experiência aqui que eu queria contar também foi de uma que eu estava dormindo à noite e eu no meu quarto, né, sozinho, e eu comecei a ouvir vozes. Eu não vi nada, mas eu ouvi vozes e eu senti duas mulheres em cima de mim e conversando. Porque eu sou de Aracaju, Sergipe, eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, e essas duas meninas conversavam. Aqui é Aracaju, o meu avô era de Aracaju, o meu avô era de Aracaju, Sergipe e tal. E eu escutei aquilo dormindo, então me assustei muito. E além de escutar dormindo, eu senti aquele peso e a sensação de que tinha duas meninas em cima de mim, deitadas em cima de mim. Eu não sei, uma do lado, outra do outro. E nesse tempo, eu não sei dizer exatamente como era a posição nem nada. Mas elas exalavam, parece que eu sentia um ar de sexualidade, sabe? E naquele tempo eu andava muito meio promíscuo, né? Sem compromisso nenhum com a vida, com mulher, um tempo de bebedeira. Não que eu discrimine quem faça isso, porque eu já fiz. Eu acredito que se eu tivesse solteiro, eu estaria fazendo ainda, porque hoje eu estou casado e com filho, né? Mas eu tenho que assumir algumas responsabilidades, então não posso mais ter aquela vida que eu tinha antes. Mas quando eu tinha eu levava esse tipo de vida, eu nada contra quem leva, porque eu já passei por isso, eu já fui assim. Eu creio, frisando aqui, que eu não tenho nada contra. Se eu não tivesse casado, com certeza eu continuaria levando essa vida. E como eu tinha esse tipo de vida, puta que pariu, o gato passou aqui, me deu um susto do caralho. Então algumas vezes eu ia deitar pensando em coisas não tão puras assim, né? E o espiritismo, ele fala muito dessa questão da sintonia, de você estar sintonizado com certo tipo de energia para que você atraia coisas agradáveis para você. E eu não estava sintonizado com energias tão boas assim. Eu estava sintonizado com energias mais um pouco, sei lá, promíscuos, pensamentos meio impuros, pensamentos mais densos, vamos dizer assim, né? Então eu creio que aquilo acabou atraindo, de certa forma, esse tipo de experiência para mim. E depois eu fui procurar saber mais sobre os íncubos e os súcubos, que são espíritos que agem durante o sono com pessoas, tendo relações sexuais mesmo, né? E depois pesquisem isso, se interessarem a vocês. Eu recomendo que vocês pesquisem sobre íncubos e súcubos. E aí você vai ver que existem vários relatos de pessoas que se sentiam praticamente estupradas, né, durante o sono. Eu não sei se foi bem o meu caso, mas que foi bem parecido foi. Então, depois disso eu acordei, né? E mais uma vez me cagando, fui pro quarto de minha mãe. Conversei com ela mais uma vez e tal, e ela começou a conversar para eu rezar e tal, esse tipo de coisa. E eu acabei naquela noite, acho que dormindo lá mesmo. E esse foi o segundo relato, né, do desdobramento. O terceiro foi o seguinte: eu dormi à noite, né? Meu quarto estava todo escuro e tal, à noite. Eu já tinha tido algumas experiências de desdobramento e tal. E eu via que eles recomendavam muito na internet, quando eu li as coisas a respeito, eles recomendavam muito que você ficasse calmo e tal, sereno, que aquilo era até mais fácil de você tá se desfazendo do sono e realmente acordando, você relaxando e tal. Que você se desesperar não ia dar em nada, porque é desesperador, né? Você não consegue gritar, não consegue falar, não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Então, já teve casos até de eu tentar levantar o braço assim, e eu senti meu braço levantando, só que meu braço estava parado, e eu não vi nada levantando, entendeu?
eu sentia meu braço em pé, levantando e tal, mas meu braço estava parado, deitado na mesma posição, mas eu sentia como se ele estivesse se mexendo para cima e levantando o movimento que eu estava fazendo. Era o que eu sentia ali. Isso é muito assustador quando você passa por isso. Quem passou por isso aí, que está vendo esse vídeo, deve saber do que eu estou falando. Quem ainda não passou por isso, e pode ser que passe algum dia, procure relaxar. Procure não se assustar muito, respire fundo e tal, que você vai voltar ali, vai acordar depois daquela experiência. E foi isso que eu fiz na minha terceira experiência, né? Eu vi, eu deitado assim, eu acho que eu estava de bruço, e eu vi como se fosse um vulto todo preto, e tinha uma aparência de uma pessoa com dreadlocks, como se fosse aquele Bob Marley aquele Bob Marley bem no começo da carreira, que ele tinha os dreadlocks bem pequenos, e ele não dava para ver a forma do corpo, não dava para ver a aparência do corpo, mas era tudo preto, era todo preto, sem olho, sem boca, sem nariz, era todo preto, e só dava para ver que tinha mão, pé, era uma forma humana, né? E esse espírito, eu creio que tenha sido um espírito, ele estendeu a mão para mim. Ele primeiro botou a mão nas minhas costas, e eu olhei ali, fora do corpo, né? Eu olhei e vi ele botando a mão nas minhas costas, e eu senti alguma coisa nas minhas costas, um tipo de energia. E quando eu senti, eu estiquei a mão para ele. Quando eu estiquei a mão para ele, eu até me arrepio falando nisso. Aliás, todos os 3 relatos aí eu me arrepiei falando, só que esse foi o que eu me arrepiei mais. E eu toquei, eu estendi a mão até ele, com a coragem. Eu, cagão do jeito que sou, estendi a mão para um espírito que apareceu enquanto eu estava dormindo no meu quarto todo escuro. Então, para você ver como eu criei coragem com esse tipo de experiência. Eu creio que não seja uma coisa ruim, uma coisa totalmente negativa, você pode levar para o ponto positivo. Então, eu estiquei a minha mão para ele, para o espírito, e foi como se tivesse tocado na mão dele, porque eu senti uma energia, a mesma energia que eu senti nas costas quando ele me tocou. Creio que não foi no cóccix, bem no cóccix mesmo, e eu senti na mão também. E logo em seguida eu respirei, procurei não me assustar, e logo em seguida eu acordei, e quando eu acordei eu continuei sentindo a mão formigando, e o lugar onde ele tinha me tocado aqui nas costas também formigando, bem energizado mesmo, uma energia bem diferente, como se eu não tivesse, assim, eu não tinha sentido esse tipo de energia, não senti, não lembro de ter sentido em outra situação esse tipo de energia, nenhum arrepio, nem nada, não é nada parecido. E eu senti uma energia diferente na mão e nas costas, que foi onde eu toquei, onde eu fiz esse contato. E depois desse dia, eu liguei o computador, liguei luz, passei um tempo acordado no quarto, e depois voltei a dormir no quarto de novo. Assim, como se não tivesse acontecido nada. E acordei no outro dia de boa. Então, acho que com o tempo eu fui criando mais coragem, né? Volta e meia, quando eu falando até com minha esposa, um desdobramento de vez em quando não faz mal, né? Uma experiência assim, tal. Ela, não, Deus me livre, que não sei o que, eu não quero ter, que eu não sei o que e tal. Mas assim, eu sinto falta de ter algumas vezes, e é estranho isso, né? Porque eu acabei de falar que eu sou cagão, que eu sou medroso, que eu era cagão, mas é uma coisa interessante, é intrigante. É um mistério, né? Que não foi desvendado, não foi totalmente comprovado cientificamente, e você está tendo a oportunidade de ter aquela experiência que é muito real, não parece nada fake assim, sabe? Então esse aí são meus relatos aí de experiências extracorpóreas, de desdobramentos. E
Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal. O canal ele tem aulas de violão, gameplay, tutoriais e vlogs. Vlogs vão abordar. Esse é um vlog que aborda assuntos sobrenaturais, mas vai ter vlogs relacionados a outros assuntos também. E peço que você se inscreva se quiser estar acompanhando os vídeos do canal sempre. E eu recomendo que você fique bem calmo aí quando tiver seu desdobramento. E não se assuste, procure aprender com isso, procure viver aquela experiência. Foi isso que eu fui aprendendo a fazer. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.